Contamos, então, aqui dando meu boa noite inicialmente, nosso agradecimento e nossa boa noite ao economista e ex-diretor do Banco Central, José Júlio Sena. Obrigado pela disposição de participar, José Júlio Sena. Daniel Hittner em Brasília, boa noite. Thaís Herédia, aqui à minha direita no estúdio em São Paulo, boa noite. E o Caio voltando, no período que ele esteve em possibilidade de participar dos combates, o Caio estava enfermo. Está plenamente recuperado, Caio? Sim, 100%. Todinho, 100.000%? Sim, ótimo. Sim. Vamos lá, então. A equipe econômica cogita resgatar um plano da gestão anterior e vai antecipar receitas do pré-sal como alternativa para cumprir a meta de déficit zero já no ano que vem, 2024. A apuração é de Daniel Hittner e Tainá Farfan. A possibilidade, tida como último recurso para evitar um rombo nas contas públicas em 2024, é alienar recebíveis da estatal PPSA nos contratos de petróleo celebrados pelo regime de partilha. O governo estima que seja possível arrecadar ao menos 150 bilhões de reais com a medida. A antecipação dos recursos, entretanto, significaria abrir mão de receitas futuras do pré-sal e antecipar boa parte dos ganhos da União no curto prazo. No regime de partilha do pré-sal, além dos royalties resultantes da exploração do petróleo e do pagamento de um bônus no ato de assinatura dos contratos, a União fica com uma parcela dos barris produzidos, o chamado lucro-óleo. O projeto, que agora ressurge como alternativa para a geração de receitas, permitiria à União a venda dos direitos futuros sobre esse lucro, vindo do repasse de barris extraídos dos blocos leiloados do pré-sal à PPSA. A ideia da equipe econômica é que, ao antecipar o recebimento desses valores, a União deixa de assumir dois riscos diretamente associados à exploração de petróleo: a queda nas cotações internacionais da commodity ao longo do tempo e também imprevistos que interrompam as atividades de produção. O projeto de lei orçamentária anual, entregue pelo governo na semana passada, prevê um saldo positivo de pouco mais de 2 bilhões de reais em 2024. Esse resultado, porém, depende do aumento de arrecadação que deve vir da aprovação de uma série de projetos pelo Congresso Nacional. Daniel, você trabalhou nesse assunto o dia inteiro. Acho melhor passar a palavra direto para você. Você preparou uma série de números aqui para o público acompanhar do que se trata esse assunto. Pois é, William, boa noite para todo mundo. Em complemento a essa tentativa de salvar o resultado primário de 2024 com o Plano P, medida de último recurso, seja como a gente chamar essa ideia de antecipar as receitas do pré-sal, a gente preparou uma arte também para mostrar mais ou menos o seguinte, que mesmo com o fim do teto de gastos, continua havendo escassez orçamentária para alguns programas que o governo considera muito prioritários. E aí a gente mostra do que a gente está falando. Numa primeira vista, a gente olha ali o Fundo de Arrendamento Residencial, que é o que provê recursos para o Minha Casa Minha Vida, e a gente olha 10, quase 11 bilhões de reais e fala, é muito dinheiro. Agora, o governo retomou esse programa do Minha Casa Minha Vida com uma contratação anual de 130 mil unidades habitacionais para a população de baixa renda. Segundo os cálculos do setor privado, das consultoras incorporadoras, o que está previsto na proposta orçamentária de 2024, esses quase 11 bilhões, dá somente para 70 mil novas unidades, portanto, menos do que o ritmo atual. O governo vai ser obrigado a frear essas novas contratações. Tem mais. Quando a gente olha um programa estratégico do Ministério da Defesa do Comando da Marinha, 1 bilhão e 600 milhões de reais para os 4 submarinos convencionais e para o submarino de propulsão nuclear, 1 bilhão e 600, 400 milhões a mais do que 2023. Só que esse projeto está previsto para entrega em 2034. Aí, quando a gente olha os recursos necessários para isso ser entregue em 2034, seria preciso 3 bilhões nos cálculos do setor privado, ou seja, está mais perto de ser concluído em 2040 do que no prazo atual, nem vou dizer original, porque já foi adiado diversas vezes. E, por fim, a gente tem alguns programas prioritários que tiveram mesmo redução de 23 para 2024. É o caso do Programa Nacional de Livros e Materiais Didáticos, do MEC, que teve uma redução de uns 400 milhões, e do Seguro Rural. A gente destaca aí uma estabilidade, mas por que pegamos isso? Porque alguns meses atrás o governo anunciou o maior plano safra da história. Ora,
Plano Safra precisa de seguro rural, que é uma proteção contra a quebra de safra, eventos climáticos, oscilações de mercado. Plano de Safra Record não combina com seguro rural estagnado, que é o que temos na proposta orçamentária de 2024, William. José Júlio Sena, vamos tentar juntar essas duas informações e eu vou resumi-las da forma mais brutal possível. Primeira, falta dinheiro no orçamento para alguns projetos digamos, relevantes para o governo. Modernização das Forças Armadas, é o ProSub, casas para faixa de baixa renda, é o Bolsa Família, educação, é o caso do livros didáticos. Por outro lado, Minha Casa Minha Vida, desculpe. Obrigado, Thaís. Por outro lado, que bom, né? O pré-sal vai nos salvar mais uma vez? Eu não sei, William. Boa noite a todos, em primeiro lugar. Eu tenho muitas dúvidas sobre um aspecto extremamente importante dessa história toda, né? E que esse aspecto é justamente o seguinte: o Banco Central do Brasil acabou de dar início a uma fase de redução das taxas de juros. Fez lá sua programação, sinalizou 50 pontos de queda da taxa Selic para frente, para as próximas reuniões, surpreendendo, de fato, a maior parte das pessoas de mercado. E essa queda de juros é um elemento extremamente importante dessa história toda. E como é que o Banco Central do Brasil encara essas encrencas todas na área fiscal? Para o Banco Central do Brasil, o relevante é a reação que os participantes de mercado têm aos anúncios, né, que vêm do Congresso, vêm do Poder Executivo, acerca do futuro das nossas contas públicas. E o Banco Central está de olho fundamentalmente no impacto que essas coisas têm na percepção de risco do país, no impacto que essas coisas todas têm na expectativa de inflação lá para frente. Então, a minha grande dúvida é se toda essa mágica aí que está sendo feita, inclusive essa do pré-sal, como é que isso será recebido pelos participantes de mercado. A minha avaliação preliminar, evidentemente, é de que os participantes de mercado vão perceber que se trata de uma tentativa não tradicional e provavelmente não vai gostar disso. Então, eu imagino que a reação dos participantes de mercado não será muito boa. Mágica e tentativa não tradicional. E isso nunca cai muito bem. Thaís. William, eu conversando com o Daniel Rittner, né, sobre esse levantamento dele e essa apuração com a Tainá Farfan, fiquei tentando identificar, porque não é pedalada, não é. Não é também exatamente a contabilidade criativa com as características com que ela foi adotada lá no governo Dilma. Temos quilos de relatórios do TCU sobre isso. Exatamente. Mas no final das contas, assim, independentemente do apelido do negócio, acho que tem uma discussão aqui que é o comprometimento de uma poupança futura. Quando se pensou nesse modelo da partilha e, portanto, para garantir uma receita durante anos pela frente, a ideia era essa. O Brasil nunca conseguiu, mesmo se transformando em um dos 10 maiores produtores de petróleo do mundo, o Brasil nunca conseguiu fazer um fundo soberano como outras nações que são grandes produtoras de petróleo fizeram. Então, nós já não fizemos um fundo soberano, quer dizer, uma poupança a partir do sucesso da exploração do petróleo. E agora, aquela poupança que está formada através da promessa e da expectativa da entrega do barril, que é essa conta que o Daniel traz, ela vai ser comprometida para fechar uma meta, para fechar um objetivo que foi estipulado pelo próprio governo. Quer dizer, o governo estipula o seu próprio objetivo, fecha o seu orçamento e aí passa a contar com uma receita que não é uma receita dessa nossa geração, desse nosso momento. É uma receita que tem que durar por muitos anos. Então, é um pouco de mágica, sim. Talvez não de criatividade, porque já foi acionada antes, mas de mágica parece que sim. Caio, vamos para o lado político disso daí. Parece inesgotável a tendência no governo, no momento, estou dizendo, de procurar uma saída que dê um jeito para cumprir uma promessa que parte do próprio governo diz que não dá para cumprir. Quem está coordenando isso, no fundo? William, eu penso que a principal informação, assim, né, para além da própria desejo de antecipar, a principal leitura que a gente pode ter dessa apuração do Daniel e da Tainá Farfan é de que esse movimento de fora do governo
de colocar em xeque a credibilidade fiscal do governo e da equipe econômica e do ministro Fernando Haddad já entrou dentro do governo. Ou seja, o próprio governo tem dúvidas se o Fernando Haddad, enquanto ministro da Economia, vai conseguir entregar o que prometeu. Então, mas ele continua insistindo. Ele continua insistindo, mas o governo já captou esse movimento. Tem ali dentro do governo quase que uma leitura de que o Haddad ele entra nessa segunda fase, nesse segundo semestre, isso a gente já falou algumas vezes aqui, com um jogo completamente virado em relação ao primeiro semestre. Porque além de ter que buscar as receitas, segundo as conversas que a gente tem tido, ele tem um receio muito grande, primeiro de não conseguir obter as receitas, seja com pré-sal, seja com petróleo, seja com as outras medidas, mas principalmente ele tem um receio muito grande de chegar no ano que vem e ter que fazer um contingenciamento num ano eleitoral em que as bases eleitorais... Ele fez isso na semana passada, assim, peremptoriamente, na saída ali na porta, ao apresentar o orçamento. Ele vem e diz negativo. A possibilidade de contingenciamento hoje dentro do governo é real e é o que mais assusta e incomoda o ministro Fernando Haddad, porque o presidente, o Palácio do Planalto, não quer ouvir a palavra contingenciamento, ainda mais no ano eleitoral, para irrigar as bases eleitorais da base. Né? Dá para entender perfeitamente, Sim. Perfeitamente, super correto. Agora, Daniel, de onde surge uma ideia mágica como essa? Pegar a poupança do futuro para fechar o déficit do presente. Como dizia a ex-presidente Dilma quando leiloou o primeiro campo do pré-sal, era um passaporte para o futuro. E aí eu faço coro a Thaís. É hipotecar um pouco o futuro já a valor presente, para fechar uma conta do ano. Você gasta esse dinheiro das gerações futuras na conta do ano e com um uso não muito sensato necessariamente dos recursos, né? Porque é dinheiro para cobrir emendas impositivas, fundo eleitoral, um gasto ali de política pública que pode não ser o melhor do mundo, sem revisão de gastos ali, o spending review. Agora, o curioso dessa história é que a antecipação das receitas do pré-sal pelo regime de partilha foi uma proposta do ex-ministro Paulo Guedes, em junho de 2022. Ele e o então ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, mandaram para o Congresso Nacional um projeto de lei com essa permissão. Na verdade, até calculavam mais do que 150 bilhões, calculavam uns 400 bilhões de reais, era o que estava na exposição de motivos do projeto, mas era uma época de petróleo mais alto, câmbio mais elevado, a previsão em si, muitos diziam que era excessivamente otimista, esse governo está dizendo que é coisa de 150 bilhões, não de 400. Agora, curioso que isso que veio embalado dentro de um pacote chamado privatização da PPSA, que não era privatização, era só isso, agora retorna, e curioso, né? Quer dizer, o atual ministro de Minas e Energia mandou uma mensagem para o Congresso retirando esse projeto, dizendo que isso contraria a nova política energética nacional. Aí basta você ter uma probabilidade de déficit primário em 2024 para o próprio governo Lula dizer, não, quer saber de uma coisa? Até que não era ruim aquela ideia do governo Bolsonaro, não, né? Vamos ver o seguinte, Júlio Sena. A descrição que o Daniel nos traz é a de que dentro, lá nas entranhas da burocracia estatal, impera sempre a mágica e pouco um orçamento crível? Eu não sei, William. Eu sei, o que me parece dessa discussão toda é que o tamanho da encrenca está ficando muito grande. Vamos considerar de pronto assim o seguinte: a administração federal anterior trouxe um problemaço, né, no nível dos precatórios, né? Vamos empurrar com as barrigas, e está ficando pelos que fazem as contas a respeito de quanto que nós estamos devendo de precatórios para acumular, né, acumulado a partir de 2026, é alguma coisa da ordem de 200 e tantos, 300 bilhões de reais. Então, observe, a gente já empurrou para frente um gasto importante. E agora, com essa história de antecipar a receita do pré-sal, nós estamos abrindo mão de uma receita futura. Então, olha só que combinação estranha, né, a gente está arrumando. Nós estamos sacrificando o futuro dos dois lados, né? Postergando, os gastos estão ficando lá para frente e ninguém sabe como as despesas de precatórias serão quitadas. E agora,
pensa-se em abrir mão de uma receita futura, sacar contra o futuro, numa típica operação de cobertor curto. Então, eu acho que isso é extremamente preocupante. É isso que me parece dessa discussão toda, William. Thaís, quando foi mencionada a possibilidade de se rever, então, a meta do déficit, do ponto de vista político, se considerou que não se devia tocar nisso. Continuam presos a isso? Continuam presos mais ou menos, William. Das conversas todas que eu tenho, existe sempre a ressalva. Não, nós estamos comprometidos, não tem nenhuma chance de mudar. Só se, apenas se, vai que acontece uma coisa. Imagina, acontece uma coisa estapafúrdia, uma coisa completamente inesperada. A própria ministra Simone Tebet, na semana passada, ela disse, o futuro a Deus pertence, ou coisa parecida, né? Tivemos pandemia, tivemos guerra, quer dizer, nós estamos falando da organização de uma conta que está sob o controle do governo. Quer dizer, tudo bem você lidar com uma queda de arrecadação porque a economia não vai bem, porque a economia não cresce. Teve uma pandemia, sei lá. Porque teve uma pandemia, alguma coisa assim, né? Quer dizer, qualquer medida sanadora, ela se justifica. Agora, você ter problemas porque você amplia demasiadamente as despesas sem ter a receita garantida, aí eu acho que já é uma coisa contrária. E o Zé Júlio traz o ponto dos precatórios aqui, que a gente tem que... Se eu pudesse, eu falava disso todos os dias. Quando o Congresso... Não, porque é muito grave. Quando o Congresso aprovou lá a PEC dos precatórios, que constitucionalizou o calote, a gente vive tantas bolas de neve que a gente esqueceu dessa, mas essa vai cair na cabeça. Hoje, a conta reservada para o pagamento de precatórios é de menos de 30 bilhões de reais. A conta já passa de 100. Então, isso vai, né? Isso vai rolando. E aquele dinheiro que, quem sabe, talvez, do pré-sal pudesse ir pingando e ajudando, vai ser antecipado. Então, a distorção, como o Zé Júlio colocou aqui, eu acho que esse é o ponto, né? A distorção está em todo lugar. Caio, você percebe os argumentos que a gente poderia dizer, eu vou colocar entre aspas, né? Que a economia, às vezes a gente tenta encarar como uma ciência exata, e desculpe se eu estiver ofendendo o Zé Júlio Cena. Não, é humana, a economia é humana. É uma ciência, né? Humana que tem que levar em conta... Exato, com certeza. Que tem que levar em conta, sobretudo, as nuances do comportamento humano, né, Zé Júlio Cena? E aí todas se torna... as esferas, né? Na esfera privada, na esfera governamental. Aí é que começa a ficar difícil. Mas voltando ao ponto, vamos dizer que a gente ouça, como a gente ouviu do Daniel, da Thaís e do Zé Júlio, essa argumentação, entre aspas, técnica. É o seguinte, olha, há uma composição no orçamento que já prevê um bolo ali na frente, um problema que vai ficar maior, mas a decisão política parece contrariar isto que se chama de, digamos, observações técnicas. Por quê? William, porque acho que na frente dessas opções técnicas, decisões orçamentárias, financeiras, de fluxo de caixa, de arrecadação, de receita... tem um projeto político, né? É aí sempre que eu tem quero projeto chegar. político, Mas né? qual é diante disso? O projeto político sempre, o objetivo é você reeleger o projeto político que está em vigor. Isso vale tanto para o Lula agora em 2026, quanto vale para os prefeitos que estão nos cargos, quanto que vale para os prefeitos que não são candidatos à reeleição, mas para os deputados elegerem seus prefeitos. É a engrenagem da política. E a engrenagem da política hoje, eu sinto que o Haddad ele está minoritário nessa opção. Uma opção como essa de petróleo, isso aí tem a cara de Palácio do Planalto, tem a cara do presidente Lula, tem um apoio todo do ministro da Casa Civil, do Partido dos Trabalhadores. Se no primeiro semestre o ataque especulativo contra o Haddad, o Lula arbitrou a favor do Haddad, num embate como esse, ele tende a arbitrar justamente a favor do que eu disse, né? A favor da reeleição do projeto político, da manutenção, da irrigação de recursos para as bases eleitorais, não só do PT, como dos deputados e senadores e principalmente do projeto político em 2026. Então, o Haddad, ele entra esse segundo semestre, agora já estamos quase no meio do segundo semestre, com uma dificuldade tremenda com o presidente da República, porque se ele chegar ali, e vamos supor que não dê certo o dinheiro do petróleo, mas vamos supor que não tenha dinheiro para os programas e que precise contingenciar, ele vai entrar numa dificuldade tremenda e com o presidente da República, não é mais Gleisi Hoffmann,
é com o Lula mesmo, diretamente. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho mais de economia e esse cruzamento fortíssimo de economia e política no Brasil em relação às metas de inflação. O mercado aumenta, metas não, estimativas, perdoe-me, para a inflação. Preocupação com índices é planetária, até já.